Bom, pessoal, vamos resolver a questão 47, em seguida a questão 48. Na questão 47, a representação geométrica do sistema de equações no plano cartesiano é dada por... Então, ele está mostrando o sistema de equação e graficamente quais são as alternativas que aparecem. Uma parábola, então esse sistema de equações no plano cartesiano vai formar uma parábola e uma reta tangente a essa parábola. Um par de retas concorrentes em um ponto. Um par de retas paralelas distintas. Um par de retas paralelas coincidentes. Uma circunferência e uma reta tangente a ela. Tá? Então, primeiro o que a gente precisa lembrar sobre sistema de equações é que nós temos que trazer uma relação entre essas duas equações. São equações diferentes, né? Vamos chamar a equação A e a equação B, mas elas devem ter uma mesma relação. Ou seja, se você atribuir um valor de x na equação A, esse valor de x permanecerá também, valerá para a equação B. Porque é assim que você resolve um sistema de equações. Dito isso, vamos perceber que a questão não está pedindo que você resolva o sistema de equações. Ela está pedindo que você identifique, que você apenas identifique o comportamento dessas equações no plano cartesiano. Primeira coisa que a gente percebe é que na equação A nós temos uma equação do primeiro grau, tá certo? Lembrando que equação é diferente de função, tá certo? Equação você tem duas igualdades. Então, nós temos a B, também nós temos uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau tem um comportamento de uma reta. Então, nós temos aqui duas retas. A partir disso, a gente já elimina, porque a letra A está dizendo que nós teremos uma parábola e teremos uma reta. Como as duas são equações do primeiro grau, serão duas retas. A letra E também erra com isso, porque ela diz que será uma circunferência e uma reta. Então, por absurdo, a gente não vai considerar nem a letra A nem a letra B. Agora vamos fazer o seguinte: para você desenhar uma reta, né, para existir uma reta, é necessário apenas dois pontos. Então vamos atribuir 2 pontos para a reta A e para a reta B. Então façamos o seguinte: vamos colocar x igual a 1 e x igual a 2. Vamos fazer aqui a equação A, né? Vamos fazer aqui a equação A. Então, vamos atribuir a x o valor de 1 e o valor de 2. Então, teremos aí 2 pontos. E aí a gente pode formar essa reta. Então, para x igual a 1, vamos agora resolver. Então, vamos pegar essa equação. 2x vai ser, vamos substituir por 1. 2x vai ser 2 vezes 1, que é igual a y menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 igual a y menos 1. Passando menos 1 para o outro lado da igualdade, y vai ser igual a 3. Quando x for igual a 2, agora vamos fazer utilizando outro ponto, x igual a 2, teremos 2 vezes 2 é igual a y menos 1. 2 vezes 2 é 4, né? Então, passando esse menos 1 para o outro lado da igualdade, ficará positivo. Então, ficará 4 mais 1 é igual a y. Então, y vai ser igual a 5. Então, a gente já tem aqui um par ordenado, 1, 3 e 2, 5. Então, a gente já pode montar aqui uma reta, tá certo? Então, lá vamos. Uma reta. E o primeiro ponto, né? O ponto
quando x é igual a 1, quando x é igual a 1, vamos deixar um pouquinho mais grosso. Quando x é igual a 1, y é igual a 3. E quando x é igual a 2, y é igual a 5. Vamos imaginar que seja mais ou menos por aqui. Tá certo? Então aqui nós temos uma reta. Agora vamos trabalhar com esses mesmos valores de x para a equação 2, na segunda equação. Vamos chamar de b. Então nós temos que para x igual a 1, vai ficar 1 menos y sobre 2 é igual a 1/3. Tá certo? Então vamos resolver. Passando o 1 para o outro lado da igualdade, você vai ter menos y sobre 2 é igual a 1 menos 3 menos 1. Tá certo? Menos y sobre 2 vai ser igual a, né, a gente tirando o MMC, vai ser igual a 1 sobre 3. Então, 3 vezes menos 1 vai ser menos 3. Tá certo? Então, menos y sobre 2 é igual a menos 2 sobre 3. Colocando 2 para o outro lado, teremos menos y é igual a menos 2 sobre 3 vezes 2. Tá certo? Então, menos y vai ser igual a menos 4 sobre 3. Como y aqui está negativo, a gente multiplica ambos os lados por menos 1. Então, y vai ser igual a 4 sobre 3. Então, quando x for igual a 1, y vai ser 4 sobre 3. Então, aqui nós temos 4 sobre 3 é um pouquinho menor do que 1. Então, vai ser mais ou menos aqui. Tá certo? Vamos agora atribuir o valor para essa equação, o valor de x, vamos atribuir a x o valor de 2. Então, nós temos 2, colocar 2 menos y sobre 2 é igual a 1/3, a mesma coisa. Vamos passar o 2 para o outro lado, teremos menos y sobre 2 é igual a 1/3 mais, menos 2, né? Porque aqui está positivo, passando para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vamos fazer aqui o MMC, menos y sobre 2 é igual a 1 sobre 3, né? O MMC, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tá certo? Esse y a gente vai passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos y é igual a menos 5 sobre 3 vezes 2. Menos y vai ser igual a menos 10 sobre 3. Tá certo? Multiplicando os dois lados, então y vai ser igual a 10 sobre 3, que vai ser um 3,33. Então y vai ser mais ou menos, quando x for igual a 2, o y vai estar mais ou menos aqui, olha. 10, né? 10 sobre 3. Então vai ser, como aqui é 5, né? Vocês lembram que aqui é o 5. Então, vai estar mais ou menos aqui. Tá? Então você percebe que nós temos uma reta se comportando desse jeito. Tá certo? Bom, aí agora a gente consegue resolver a questão. Ora, ele diz que um par de retas concorrentes. O que é reta concorrente? São retas que se encontram em um ponto.
não é? Então, isso aqui seria uma reta concorrente, né? Isso aqui seria uma reta concorrente. Esses dois exemplos. Então, aqui não é uma reta concorrente, claramente não é. Duas retas paralelas distintas. Já vi que é essa daqui, porque são duas retas paralelas e distintas. Elas não são retas paralelas coincidentes, lembrando que reta coincidente não pode ser paralela. Que reta coincidente é uma reta onde todos possuem todos os pontos em comum, e reta paralela não possui nenhum ponto em comum. Então isso aqui já seria um absurdo também. Sobrou a letra C, que é a resposta correta. Vamos agora para a segunda questão. O vídeo ficou um pouquinho mais longo porque a gente teve que fazer muita conta. Vamos agora para a segunda questão. Ana obteve 15% de desconto na compra de um par de sapatos, pagando R$ 68 por eles. Bianca comprou o mesmo par de sapatos na mesma loja, porém pagou com cartão de crédito. A loja acrescentou 5%. O preço pago por Bianca pelo par foi de... Ora, aqui nós temos duas operações diferentes. Primeiro precisamos saber qual é o valor do sapato, porque 68 é com 15%. Então estamos diante de uma regra de 3, tá certo? Esse 68 já está com 15%. Então ele não é, o bem não está sendo, aqui está sendo vendido com 15% de desconto. Se ele está sendo vendido com 15% de desconto, significa que 68 corresponde a 85% do valor do produto, tá certo? Porque aqui já está com desconto de 15%. Então 100% menos 15 é 85. Então nós temos que 68 ele está para 85%. Quanto é que equivale então? Quanto é que equivale 100%? É X, eu não sei quem é. 100%. Então agora nós temos aqui uma regrinha de 3. Tá? Então se você multiplicar 100, aliás, ao invés de multiplicar 100 por 68, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ambos os termos por 5, para simplificar minha conta. Então vai ficar 68 sobre x é igual a... Aqui dividido 85 dividido por 5 vai dar 10, dá 50, sobra 35, então vai dar 17. 100 dividido por 5 vai dar 20. Pronto, agora eu posso multiplicar. Então, x, 17x vai ser igual a multiplicando a multiplicação cruzada. Então, 68 vezes 2 dá 136 com 0, 1360. X vai ser igual a 1360 dividido por 17, passando para o outro lado 17. Ora, 113 não pode ser por 17, tem que ser o quê? 136. Se você multiplicar aqui 10 por 17, vai dar 170. Certo? Então, eu vou diminuir para 8. Por quê? Porque 8 vezes 7 dá 56. 8 vezes 1 dá 8, mais 5 dá 13. Então, aqui vai ser 8. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 1 dá 8, mais 5, 13. Né? Então, 0. Baixo 0. O número que multiplica por 17 para dar 0 é exatamente o 0. Então, nós temos que o produto custou R$80. Custou R$80. Tá certo? Só que aí vem a segunda operação. Porque ele diz o seguinte, que Bianca comprou o mesmo par de sapatos na mesma loja, porém pagou com cartão de crédito. A loja acrescentou 5%. Ora, 5% é você multiplicar. É você multiplicar 5% de alguma coisa, é você multiplicar essa coisa pelos 5%. Então, 80 vezes 0,5. Perdão, 5%. 80 vezes 5 dá 400. 400 dividido por 100 dá 4. Então, você teve um acréscimo de R$4.
80 mais 4, 84. E aqui nós temos a resposta correta, a letra B. Então, só para a gente recapitular, vamos aqui às duas questões. Quando você tem o sistema de equação, você tem que lembrar que o mesmo valor que você coloca para x em um sistema tem que prevalecer para a segunda equação também, para você poder fazer uma relação entre as duas equações. Nesse caso, não houve a necessidade de você resolver o sistema de equações, apenas que você demonstrasse o comportamento dessa equação numa reta. O outro ponto ambas as equações são do primeiro grau. Como são do primeiro grau, elas se configuram, representam uma reta. Como são duas equações, duas retas. O segundo, nós estamos falando do conceito de acréscimo e desconto. Né? Então, porcentagem, você utilizando a porcentagem para acrescentar ou para dar o desconto. Nesse caso, a gente precisou usar uma regrinha de 3. A gente descobriu que a pessoa teve um produto que custava 100%, a pessoa teve um desconto de 15%. Então, esse produto aqui equivale a quanto? 85%. É isso, um abraço e até as duas últimas questões.